porque o povo escolheu o campeão. Quem vai ganhar, tu já sabe quem. Faz o coração e venha ser feliz. Vem, 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 vem. Pula, 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 pula. Se ela não saia, vem. Vem assim, ó. Do lado de lá o desespero já bateu. Do lado de cá nós já sabe quem já é. Faz o coração, porque o povo escolheu o campeão. Quem vai ganhar, tu já sabe quem. Faz o coração e venha ser feliz. Vem, 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 vem. Pula, 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 pula. Se ela não saia, vem. Vem assim, ó. Do lado de lá o desespero já bateu. Do lado de cá nós já sabe quem já. Senhoras e senhores, bom dia. Prazer estar recebendo todos vocês aqui e também os telespectadores da TV Catolé, também da TV e Rádio Vale do Colônia, da Fascinação FM, Cidade FM, Rádio Vida Nova FM, Rádio Jornal AM e tem mais alguma emissora aí, por acaso eu não falei? Portanto, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Estamos reunidos pela primeira vez oficialmente para ouvirmos o prefeito e o vice-prefeito eleitos. Durante toda a campanha, eles falaram sobre seus planos para Itapetinga. Agora, como futuros líderes do nosso município, eles estão aqui para dirimir dúvidas e falarem sobre o futuro que querem construir. Vamos ouvir agora os cumprimentos dos nossos novos líderes e em seguida abriremos o espaço para as perguntas da imprensa local. Vamos começar ouvindo o nosso futuro vice-prefeito, Alessio Chaves. Bom dia a todos, né, e a todas. Bom dia, gente. Vocês estão dormindo? Agora, como diz o povo aqui, é um cansaço, né? Não é, Dudu? Um cansaço aliviado. Graças a Deus. Bem, gente. Em primeiro lugar, agradecemos a Deus por essa oportunidade, né? Foram 6 meses que nós estivemos lado a lado e eu quero inicialmente agradecer, viu, Eduardo? Agradecer a você e ao prefeito Rodrigo, porque num momento muito difícil da minha vida, né, de decisões assim que mudaram prontamente, né, radicalmente a minha vida, vocês foram lá e fizeram uma proposta para que nós andássemos juntos pelo bem de Itapetinga. E em nenhum momento nessa jornada pesou na nossa relação a questão ideológica. Só o bem de Itapetinga. Apesar que você sofreu muito, porque eu descobri nessa campanha que eu era esquerdista radical e eu nem sabia. Eu nem sabia disso. Eu descobri na campanha, né? Eu não sabia que centro, né, social-democrata era isso. Eu acabei descobrindo, né? Mas com a força de vocês, né, nós conseguimos vencer esses desafios. E eu cito muito a questão do prefeito Rodrigo, porque assim, pela sua perspicácia, pela sua juventude, pela sua visão. Enquanto nós fazíamos o nosso trabalho assim, lá na ponta do iceberg, ele estava nos bastidores, né, conduzindo todo esse processo, e unimos essas famílias tradicionais, né, essa família tradicional, e eu digo assim, os filhos, né, dessa cidade que nasceram e cresceram, né, Portela, ao lado da lagoa, ali que nos honra muito.
nos honra muito. E quando nós avaliamos as pesquisas, nós percebemos que o povo de Tapetinga tinha lá nas pesquisas 57% o sentimento, né, doutor, de mudança. E eu sempre defendi no grupo, eu falei assim, gente, mudança não quer dizer que você tem que mudar de grupo. O desafio que colocou para o nosso grupo é ter que se reinventar nesse processo. Aí que está uma demonstração de capacidade. Se reinventar depois de 8 anos, que todo governante que passou e teve 8 anos, e os 8 anos, todos nós sabemos, são 8 anos de desgaste. E esse desafio foi colocado para a nossa coordenação, para nós, para os nossos amigos, que estavam lado a lado conosco ali, Marcos, não é, Marcos? Sempre ali, ó, vamos pensar isso, de reinventar, né, esse sentimento de mudança que a comunidade queria. E eu dizia, olha, o normal é perder, porque é esse o sentimento da comunidade. Mas se ganharmos, haverá um fato novo. Primeiro, Rodrigo entra para a história de Tapetinga como o primeiro prefeito que fez isso. Então, é um desafio colocado para nós. E pela primeira vez se coloca numa chapa 2 técnicos, que sempre foi defeito no início, você percebeu? Sempre foi defeito. E se coloca. E aí, uma coisa que eu me lembro, que Eduardo perguntou um menininho, você sabe quem é que está falando? Aí ele falou, não. Aí ele virou para mim, vixe, a gente está mal. Eu falei, por quê, Eduardo? Rapaz, quando a campanha pega, está na boca dos meninos. E quando a gente chegou no final da campanha, no final da campanha aí, o povo já era tiozão, e a demonstração disso que ontem eu fui na sorveteria ali no Bar Primavera, estava tomando sorvete, e uma criança veio, pai, olha lá, Alexandre, estou pegando carona. Olha lá, Alexandre. Então, é o tiozinho. Então, é esse sentimento, é essa alegria que nós levamos para a rua da cidade. Um sentimento de responsabilidade, um sentimento de compromisso, um sentimento de que as nossas famílias foram expostas, mas a gente tinha assim uma máxima, política é política e gestão é outra coisa. E só que as nossas famílias levavam a pior nesse sentido. E nessa política, nós sofremos na política, né, por abrir, por colocar a família e por mostrar para a comunidade que é um governo sensível e vai continuar sendo sensível na gestão, porque nós queremos, com a força do governo que aí está, que está se encerrando, com a contribuição desses que estão levando, né, até o dia 31, né, continuarmos assim a olhar em outra direção, reinventar a gestão de Tapetinga, reinventar no sentido de que o que o Rodrigo fez até hoje é essencial. E dessa essencialidade, nós vamos construir a Itapetinga que nós queremos. E nós vamos precisar de todo mundo. Não só da população que votou em nós, não só dos vereadores que ganharam, e aqueles que perderam também é importante que estejam conosco. Vamos precisar de uma imprensa que também, né, nós não vemos a imprensa como a crítica no sentido de que é opositor, mas que seja uma coisa responsável, porque eu sempre digo que a crítica ela é balizadora daquilo que nós vamos fazer. A gente sabe que tem algumas coisas acaloradas, tudo, mas nós, depois disso, nós vamos governar para a cidade de Tapetinga. E é esse o nosso objetivo. Então, está aqui o nosso sentimento de gratidão, né, a toda essa comunidade, o sentimento de que não é possível fazer uma cidade para todos se todos não nos ajudarem. Nós não queremos uma cidade dividida. Nós não viemos isso aqui. Essa chapa é a maior demonstração de que a diversidade e as histórias, né, se unindo, podem fazer dessa cidade muito melhor. E aí, isso só será possível se todos se unirem nesse projeto. Por isso que eu gostei muito hoje, quando o Eduardo ele elogiou, né, os nossos adversários. Foram adversários ali da campanha. Muitos saíram machucados, tudo, mas agora
nós queremos essa cidade para todos. É claro que a gente vai ter que ajustar algumas coisas em função de que faz parte da gestão, mas o que importa é que, no final, seja aquela cidade, seja aquela gestão, seja aquele, né, em que todos se sintam felizes em morar nessa cidade. É importante, eu quero encerrar minha fala e dizer o seguinte, é importante retornar os olhos do território, é importante retornar os olhos do governo do Estado, é importante retornar os olhos dessa nação para Itapetinga. Essa cidade que precisa ser protagonista. É importante dizer que, se nós queremos uma excelência de gestão, uma excelência de relação, tanto estadual como federal, nós não vamos ser empecilhos. Se alguém quiser ser empecilho, vai estar do outro lado, mas não nós, porque quando uma cidade cresce, desenvolve e prospera, quem está lá na ponta não quer saber se a gente é partido A, B ou C. Ele quer saber que o serviço, que ele está sendo atendido. Então, a nossa palavra hoje é dessa união, dessa junção de crianças, jovens, homens e mulheres, novos e mais velhos, nessa união dessa Itapetinga para todos. Por isso que é por amor a Itapetinga. Por amor a Itapetinga. Vamos nos unir e marcharmos firmes para essa vitória. E Deus nos abençoe. Daqui a 4 anos vamos continuar sorrindo, né, senhora? E neste momento, com muita alegria, que eu convido essa mulher guerreira, que esteve também lado a lado com ele, e com muita vibração, e peça-chave também importante para essa grande vitória. Convido a nossa futura primeira-dama, Zezé Age, também, para compor a mesa, por gentileza. E um momento muito especial, muito aguardado. Vamos ouvir agora o nosso futuro prefeito tiozão, Eduardo Age. Bom dia a todos. Agradecer a maciça presença, né, coletiva concorrida, né, um bom sinal, um início de governo, de planejamento de governo com muita representatividade. Mas que as minhas primeiras palavras sejam de agradecimento a Deus por esse momento, por ter me concedido a oportunidade de disputar e de ser eleito prefeito de Itapetinga. Eu nunca tive isso como vaidade, eu nunca coloquei isso como uma obsessão, como algo fútil, assim, algo que eu quisesse por vaidade. Resumidamente, seria vaidade. Eu nunca tive esse desejo de vaidade. Mas a vida nos coloca, né, e nos impõe situações que a maturidade, né, a gente tem que analisar cada momento, um momento. Eu me deparei, e vou falar aqui com mais clareza, o que me trouxe à política, né, passada a fase de campanha, para que fique bem claro. Eu tenho uma carreira profissional bem-sucedida, estabilizado, vitoriosa a minha carreira, por tudo que eu passei, pelo tempo que eu estou na empresa, né, trabalhando na maior empresa processadora de proteína animal do mundo. Lá não tem mãozinha na cabeça, não se alisa nada, é meta e desempenho. E eu venci, muito satisfeito, num ciclo que estava já finalizando, mas que o momento político, a vida nos impôs algumas perdas. Eu perdi a minha irmã, que estava na política, e meu pai, mas já no tempo dele, com a aposentadoria, já com a certa dificuldade cognitiva para liderar um processo político. Então, eu vi Rodrigo sozinho, né? Eu vi que Rodrigo estava sendo, né, naquele momento,
estava sendo atacado, estava querendo ser devorado pelos abutres da malpolítica. Pessoas que ele tinha apoiado, deputados que tinham apoiado, e que, de maneira traiçoeira, né, os traíram. Traiu, né, ao ponto de chegar a um hospital do nível do Cristo Redentor ter sua entrada delimitada por tapumes. Naquele momento, eu digo, não, eu sou família, eu estou do lado, eu vou encarar. E fui para o primeiro movimento político em que o MDB, ali na Copardo, no auditório da Copardo, se discutia pré-candidaturas. Naquele momento que eu me apresentei, que eu me senti convocado para poder representar a família, né, estar ao lado de Rodrigo, eu fui convocado pela militância. Eu fui, né, aclamado e convocado por uma militância que sempre me deu essa oportunidade, sempre me arguiu para que eu fosse candidato lá atrás. Mas não era o momento, eu não gosto de coisas assim, de cavalo selado. Eu sou um homem que sou adepto a desafios. E vi como desafio esse momento de estar ao lado de Rodrigo. Alguns amigos me alertaram. Eduardo, segundo mandato, Itapetinga nunca fez, nenhum prefeito conseguiu eleger sucessor após 2 mandatos. É muito difícil, não importa. Eu não entrei ali para achar cavalo selado, eu entrei para enfrentar o desafio, para me apresentar à comunidade de Itapetinga, ao eleitorado de Itapetinga e sobretudo, para honrar o legado de Michel Age. O MDB, eu falei há pouco, ao longo dessa campanha, as pessoas perguntavam por que o movimento de vocês era diferente, tinha mais vibração, tinha mais entusiasmo, era mais ordenado. E eu digo, é simples de responder. O MDB tem 40 anos de tradição, tem 40 anos de cor. O MDB sempre foi amarelo, né? O MDB sempre teve bandeira, sempre foi 15 e construiu, né, uma história política, uma história de reciprocidade, de confiança, em que os nossos militantes, os nossos amigos, os adeptos se sentiam muito à vontade porque estava defendendo uma bandeira de uma nação que tem hino. Isso incomoda os adversários. Isso não foi construído dando R$50 para segurar uma bandeira. Isso foi construído ao longo de 4 décadas. Então, é essa história que me atraiu, é essa história que fez a diferença. Essa militância, essa história do partido, a vibração, né, dos nossos militantes, nossos correligionários, foi algo que os adversários, com tudo que tinha na mão, com toda a representação política de senadores, deputados, governadores, não conseguiram sobrepor, porque a nossa energia foi mais forte e, como o prefeito Rodrigo bem falou, lutamos contra tudo e contra todos nesse universo político. Então, muito importante isso, a gente sai desse processo com a vitória enorme, com a responsabilidade imensa, porque representamos uma nação. Eu, ao chegar nesse momento, com 20.393 votos dos itapetinguenses que depositaram a confiança em nosso nome, é enorme a minha responsabilidade. A responsabilidade de poder realmente corresponder com esse eleitorado, dedicando muito trabalho, muita competência, muita responsabilidade que pesa sobre os meus ombros, mas irei honrar esses 20.393 eleitores que me confiaram, fazendo um trabalho de excelência, uma gestão de excelência, mas que será uma gestão para todos. Nesse momento, os parabéns é para nosso grupo, para nossos eleitores, mas também reafirmando aos demais, aos que não votaram, que eles terão um prefeito representante, um prefeito isento, um prefeito que vai cuidar
de toda Itapetinga e de toda a comunidade. Agradeço ao meu vice, Alessio Chaves, companheiro de primeiro momento, que também vou falar aqui, numa articulação política, tive uma conversa franca, sincera, na casa de Emerson, em que ali eu estava convidando e assumindo com Alessio, não o compromisso de ser vice, ele bem sabe disso, e durante toda a campanha nós falamos, nós não temos vice rotulado nem carimbado. O meu compromisso foi dizer, Alessio, você é uma pessoa íntegra, uma pessoa que irá acrescentar muito no nosso grupo, nós temos muita vontade de contar com você e você terá toda a oportunidade para desenvolver, para consolidar seu nome. Foi isso, companheiro? Então, ao longo dessa caminhada, Alessio se integrou ao grupo e junto comigo ele construiu, ele foi adquirindo a confiança do grupo, eu fui vendo o prestígio que Alessio tem em Itapetinga, as manifestações de carinho, de elogios e vendo depoimentos também que eu brinquei com ele. Falei, Alessio, só meu pai lhe supera, porque os depoimentos em nome de meu pai eram muito contundentes, eram depoimentos emocionantes, mas vários depoimentos eu vi. Alessio, e o povo sabia, seus 72 dias de governo salvaram o servidor público, salvou a administração, porque você nos 72 dias, e como eu vi, Alessio ser elogiado nisso. Fiquei muito gratificado em ouvir aquilo, porque sabia ao que estava do meu lado. Então, tenho certeza, companheiro, que foi uma grande aquisição. Nós, hoje, não somos apenas correligionários políticos, mas somos amigos. Tenho sua família como amiga, uma pessoa, família, sua esposa, seu filho, sua nora. Então, assim, sua família hoje, você é um cidadão íntegro e que eu realmente me sinto completo em ter um vice com esse tamanho ao meu lado. Então, muito obrigado a você e sua família por construir essa história. Ao meu pai, todo o carinho, toda a gratidão, é meu ídolo, sempre será. Eu anteontem, tive uma cena emocionante. Ele está desinteressado por algumas coisas, mas a política renova ele. E eu cheguei na casa dos meus pais para ali comemorar, dar um abraço e tal. Mas surpreendente. Quando eu recebi o abraço de minha mãe, ele não estava, ele foi chegando na sala, eu olhei para ele, ele disse, meus parabéns. Olha, não tem... Nada paga. Eu fiquei assim, olhei para minha mãe, ela olhou para mim e falou, como ele saiu com isso assim, do nada? Surpreendente. Já valeu muito a pena, só isso aí já valeu muito a pena a minha decisão, a minha atitude. Então, meus amigos, agradecer imensamente a minha esposa, Zezé Age, ao meu filho Dudu, representando os outros 3 irmãos, porque entrei na campanha com uma mudança de vida assim drástica. Sempre fui um homem do trabalho, sair de casa às 6 horas da manhã e retornar às 18, e ter uma vida metódica, uma vida extremamente doméstica, com um ciclo de amizade muito curto. Então, foi uma mudança drástica, passei a me expor como homem público, e contei com a compreensão dela, de Dudu, Zezé, Dudu, que me apoiaram muito nessa caminhada. Então, ninguém caminha sozinho. A gente precisa ter uma retaguarda boa, e graças a Deus, tanto lá em casa como na casa de meus pais. Minha mãe ali também, interessada em angariar votos, em rever as amizades dela. Então, por tudo isso,
eu chego com essa imensa responsabilidade, mas com muita gratidão a vocês que foram linha de frente, que lutaram, a nossa coordenação, representada aqui pelo companheiro Ayrton Ferraz, o doutor Ayrton, né? Meus agradecimentos a todos, né? Todo o nosso suporte de campanha, todo o pessoal de bastidores, nossa mídia, nossas comissões, né, nossos organizadores de eventos, né, o meu agradecimento. Geraldo, um gigante, não está aqui, né? Um gigante. Geraldo também assumiu esse papel aí com muita maestria e coordenou isso tudo. Então, aos vereadores eleitos, aos candidatos a vereadores, vocês é que construíram essa vitória. Vocês fizeram a diferença, vocês foram realmente o nosso exército. Vocês, lógico que a gente não podia estar em todo momento, em todos os lugares, mas o voto casado, a fidelidade de vocês fizeram e construíram essa vitória. Então, eu não tive a oportunidade de ligar individualmente para todos. Liguei para alguns, mas vou continuar agradecendo pessoalmente, porque muito importante, né, essa militância, esse trabalho, essa vitória que vocês construíram, que não foi minha, ela é nossa. Nós somos um grupo e, como grupo, teremos novos desafios. Sob a liderança do prefeito Rodrigo Age, que com muita habilidade, né, construiu, reestruturou, ampliou as bases, né, do Grupo Gabiraba. Nós estamos hoje com novos companheiros, com um desafio enorme, mas a ideia, nós vamos sair maiores, vamos construir mais adesões, vamos conduzir a política e a administração de uma maneira como a gente sempre estendeu o nosso slogan: por amor Itapetinga, quem for de bem, quem tiver esse sentimento, que se unam a nós para que a gente possa realmente fazer uma cidade cada vez melhor. Nossa administração é uma administração de continuidade, sim, continuidade política, mas, lógico, e a gente tem que falar com clareza que, administrativamente, cada gestor tem seu toque. Nada para desagregar, nada para fazer injustiças, mas arrumações serão feitas, composições serão feitas, remanejamentos serão feitos. Lógico, isso é uma nova administração. Mas peço a Deus, não perdi o sono durante a campanha, não tive uma noite de insônia, mas comecei a ter, quando comecei a pensar em ser justo, né? Ser justo, contemplar a quem me ajudou. É enorme esse desafio, mas a gente tem um compromisso, Alessio. Nós, desde então, já conversamos, nós temos um compromisso de fazer gestão, de fazer uma gestão séria. E numa gestão séria, em que pese, eu sei que a nossa administração atual, todos são competentes, são secretários técnicos, mas nós vamos botar assim, botar uma régua elevada para o critério técnico, mas que também tem um olhar político. O que eu sonho é ter um secretariado, primeiramente técnico, mas também político. Precisamos ter essa sustentação. Esse é o meu desafio. Não quero cometer injustiça, eu pretendo contemplar a todos de uma maneira justa, mas que a gente sempre continue fortalecendo o nosso grupo. Esse grupo que meu pai criou há 40 anos atrás e que hoje é a grande inveja dos adversários. Ninguém tem um grupo como o nosso. Nós temos liderança, nós temos número, nós temos cor e nós temos hino. Isso aí mata. Ninguém tem, não vão fazer nunca. Não vai ser pagando R$50 para empunhar uma bandeira que vão criar grupo. Grupo se cria com trabalho, né, com administração, com gestão. E isso foi construído há 40 anos e a gente tem, e eu terei o maior carinho, o maior zelo em ampliar essas bases, em construir, em manter edificado esse grande grupo.
De forma que eu não tenho assim... Era mais ou menos isso que eu queria falar, não vou me alongar, quero me colocar à disposição das perguntas, mas de coração, agradecer a vocês, é muita gratidão, um beijo no coração de todos, a vitória foi de vocês. Valeu, então. O nosso futuro prefeito, Eduardo Age. E, neste momento, o espaço franqueado para quem desejar fazer alguma pergunta a eles. Primeiras damas. Bom dia a todos. Eliane Portela, também estou aqui representando o podcast da Rádio Fascinação. Primeiro, quero dar um beijo também no coração desses dois homens que nos representaram também durante essa campanha. Alessio e Eduardo, vocês nos representam literalmente falando. E estou aqui também sentada, muito emocionada, por ouvir você fazer esse depoimento a respeito de seu pai, que você sabe o carinho, o amor que eu tenho por ele, por sua família, né? E eu sinto o Michel ainda muito integrado à nossa comunidade, fazendo esse papel de líder, né? Que mesmo ainda com alguma situação já da terceira idade dele, comprometendo algumas fases dele, mas ainda muito antenado na parte política. A minha pergunta, Eduardo, eu tive a oportunidade de andar com você e com a Alessio por diversos bairros da cidade, de ver a sua preocupação, de ver a sua alegria, né, com vários recantos de nossa Itapetinga. Andamos principalmente pela zona mais periférica de Itapetinga. Eu gostaria de saber de você e de Alessio também, qual será a sua primeira intervenção e qual o local onde você ficou mais impactado no que diz respeito aos nossos bairros periféricos. Portela, eu digo assim, a capacidade de percepção que eu tenho é algo assim que às vezes me assusta. Eu pude, né, e tive a oportunidade de radiografar nesses bairros periféricos as necessidades, né, ouvir as demandas da população e, lhe confesso, cresci muito espiritualmente ao ouvir elogios e a ouvir reivindicações justas de um povo humilde que sabe o que quer, sabe o que falta. Isso sensibiliza qualquer homem público, né, ao reconhecer que melhorias precisam ser feitas. Eu não iria, assim, elencar o primeiro passo, porque o social clama na periferia, mas uma primeira etapa que um governo tem que dar ao cidadão, pelo menos a dignidade de uma moradia, né, de um acesso digno, de uma moradia condizente. A questão da pavimentação, asfáltica ou que seja de paralela, será prioridade. Eu ouvi muitos depoimentos da questão da lama no tempo da chuva, da poeira no tempo da seca, e realmente é uma questão primordial você integrar ao cidadão, né, poder entregar essa condição de pavimentação, de infraestrutura mínima. Então, eu elenquei como prioridade para o nosso governo asfaltamento e pavimentação dessa cidade, para a gente poder botar ela já num pontapé inicial de outros avanços. Realmente as nossas, né, andanças por aí, eu andei assim, com um outro olhar, totalmente diferente de 2016. E eu dizia para Eduardo o seguinte, que como é bom a gente reencontrar a cidade de Itapetinga sob esse outro olhar, Portela. Que quando
eu estava na posição, eu dizia assim, Rodrigo não fez nada. Falava isso assim, né? E batia assim, né? Falava, expressava com tranquilidade. Quando eu comecei a andar com o Eduardo, e eu me surpreendi com muitos bairros, Hilda Gama, Amete Nogueira, como exemplo, que eu vi o quanto a obra chegou e a comunidade que não estava ali, ela não sabia disso, e a comunidade que estava ali, pouca gente sabia o valor disso. E nesse contato com esse mesmo povo, nós, assim, como ele disse, né, em determinados bairros, sol, poeira, chuva, lama. O serviço público, ele precisa chegar a quem precisa. E foi esse o compromisso que nós fizemos com cada olhar, com cada abraço. Não tem gestão de excelência se o serviço público não chegar aí. A comunidade não está querendo grandes coisas, ela está querendo ser atendida, um direito básico dela. E o compromisso de qualquer gestor tem que ser esse compromisso. E nós nos colocamos lá, assim, não como candidatos, mas como cidadão, e vendo a necessidade de que o serviço chegue. Entendeu? Então, antes a gente falava assim, não, a gente precisa de grandes obras, precisa disso tudo, mas quando a gente observou que o serviço mais básico, a educação precisa chegar, continuar chegando, a saúde precisa chegar, a infraestrutura precisa chegar, entendeu? Se isso não chegar, nós não teremos nessa cidade cidadania. Cidadania ela não fica presa a gabinetes, né, e nem quem está aceitado. A cidadania ela precisa ir para a rua, ela precisa efetivar, né, se efetivar na vida das pessoas, atendendo as pessoas. E quando tinha gente que Eduardo ficava com tanta raiva que ele olhava para a pessoa assim e dizia o seguinte: se Rodrigo tivesse feito tudo, eu não estava aqui te pedindo nada, não, mas como, né, tem algumas coisas que ficou, ele fez 70%, falta 30%, e eu me comprometo com você fazer os 30%. Gostou? Olhando para as pessoas. Então, é essa a responsabilidade que, né, nós precisamos assumir como gestor, e o povo ter essa certeza, que tem sentado na prefeitura, né, pessoas, representantes deles com essa sensibilidade. Eduardo, durante a nossa procura por um candidato de peso, né, estava uma agonia, muitos candidatos, todos bons, excelentes nomes, né? Mas a gente sentia que faltava aquela pessoa que reunisse as melhores condições para competir e vencer, certo? Eu estava em Conquista, no shopping, e encontrei com um rapaz que eu nem conhecia, através de um amigo, batemos um papo, e o cara me disse assim, o cara é do PCdoB, lá em Conquista, e é da imprensa também. Aí ele falou para mim assim, rapaz, quem é o candidato seus? Eu falei, olha, tudo está caminhando para ser Eduardo. Aí o cara me disse uma coisa que ficou marcante, falou assim, olha, aquele rapaz é um achado. Se vocês conseguirem emplacar ele, ninguém segura. Sou governo do estado, mas, Eduardo, as referências que eu tenho dele é que ele é um achado. Eu disse brincando, falei assim, quem sabe bem sou eu, porque é meu amigo pessoal, já moramos juntos em República, tempo de solteiros. E aí, eu queria dizer para você assim, Eduardo, não é bem uma pergunta, é uma sugestão. A gente é tido aqui como oposição ao governo do estado, certo? Eu acho, eu sempre achei que não é necessário ser do partido do governador para que você tenha o direito de reivindicar coisas do governo, até porque o governo não pertence a um partido
mas a todo o Estado. Se esse governador está lá e governa com essa mentalidade de que vai, digamos assim, priorizar quem marchou com ele, quem comeu farinha seca com ele, essas expressões que ele usa lá, sabe? Eu discordo. Então, tem coisas aqui em Tapetinga que precisa ser feito através do Estado. E eu acho que a oposição errou muito em não fazer, cair em cima disso, reivindicar. Então, eu estava como pré-candidato a prefeito ali, não foi uma brincadeira, mas uma forma de participar, que eu sabia, tinha consciência que eu não tinha condições. Mas a gente sugeriu o trevo do gás. Isso tem que ser reivindicado. A iluminação da pista, acontece acidente todo dia à noite aí, ali naquela região, né, da Azalé até a Polícia Rodoviária, tem que fazer. Então, tem muitas demandas, não vou narrar todas aqui, importantes, que você vai ter que procurar um meio de chegar e reivindicar com o projeto na mão, não é de boca. Porque aquele negócio de chegar para pedir para o deputado e promete tudo. O governador não prometeu que ia dar ordem de serviço para a Policlínica a semana retrasada. Antes da eleição, vem. Se eu não vier, vem alguém meu. Cadê? Veio, deu ordem de serviço. Então, isso aí de anunciar é prática do PT. De anunciar e não fazer. Então, eu estou sugerindo e dizendo que, pedindo a você até para se pronunciar a respeito disso, né? Porque nós tínhamos lá a Lissa Mata, que é ligada ao governo e é da nossa coligação, através de Alessio. Legal. Davi, as urnas falam. O recado das urnas foi claro, não é? Quando os políticos experientes forem analisar os resultados das urnas, eles sabem como vai ter que se comportar, qual vai ser a maneira. Porque hoje ficou muito claro, o PT saiu pequeno da eleição nacional, saiu pequeno da eleição estadual. O que tem sustentado é a base de apoio. São os partidos aliados que servem como base, né, ou escadinha ou trampolim, mas que o recado está dado, né? Então, nós temos certeza que hoje o governo do Estado não poderá cometer injustiças nem irresponsabilidade, como foi feito na tentativa de se botar um hospital regional em Tarantim. Isso não existe. Hoje são projetos e nós levaremos projetos claros, estruturantes, que numa relação republicana com o governo, sendo base do governo, como a gente tem o vice-governador, sendo base do governo federal também, com essa frente partidária que a gente fez, tendo o PSB como o vice-prefeito da cidade de Tapetinga, e tendo, sobretudo, né, na minha retaguarda, o nome Michel Age, eu tenho certeza que eu terei acesso ao governo estadual, ao governo federal, e Tapetinga será respeitada, porque ela será bem representada. E essa representatividade é que dá ao prefeito, ao gestor, a credibilidade de levar um projeto e trazer ele aprovado de lá. Então, tenho certeza, nosso governo não será um governo de oposição. Nós fizemos essa frente para fazer reformas estruturantes. Precisamos do apoio do governo em grandes investimentos, para que a gente possa realmente desenvolver Itapetinga, consolidar o desenvolvimento. Mas lutaremos e iremos buscar isso, mostrando que não é com a cuia na mão, nem aliado, nem fazendo parte de puxa-saco, de puxadinho do governo que se consegue. Vamos conseguir, dentro do nosso direito, dentro da nossa importância, com muito respeito, com relacionamento republicano, né?
e, sobretudo, de representatividade. Tenho certeza que iremos representar Itapetinga e fazer um governo de acesso a todas as esferas. Bom dia, prefeito eleito Eduardo Age, nossos parabéns, vice-prefeito eleito Alessio Chaves, primeira-dama eleita, né? Elegeu a primeira-dama Zezé Age, representação da coordenação de campanha aqui, doutor Ayrton Ferraz. Eduardo, Itapetinga é uma cidade polo de um território com mais 13 municípios, tem uma infraestrutura pronta, a despeito de determinados bairros, que é uma herança que nós temos ainda, da época em que o dono de uma área loteava aquela área, vendia os lotes, botava o dinheiro no bolso e deixava a infraestrutura e o saneamento por conta do município. Mas essa época passou, nós temos leis que obrigam que a infraestrutura seja dada pelo loteador, mas essa herança ainda existe, tem que ser sanada. Mas temos uma infraestrutura boa, nós temos um rio que banha todo o perímetro urbano e rural de nossa cidade, temos uma pista de pouso com mais de 1.500 metros que recepciona aeronaves de pequeno, médio, até de grande porte, e temos uma BR que corta todo o nosso município. Ou seja, Itapetinga está pronta para dar um salto gigantesco, e eu creio que isso é possível de acontecer buscando a industrialização, né? A nossa chamada diversificação da economia não foi plena com a instalação da Vulcabras, hoje, né, a nossa Azaleia. Nós... a Azaleia hoje Vulcabras. Nós ainda somos reféns da Azaleia, e eu queria saber de você, e graças a Deus que a temos, né? O nosso comércio também é forte, mas a atração de novas indústrias, além de gerar emprego, gera renda, e um município que tem geração de renda fortalece mais ainda o comércio e o amplia ainda mais. Apesar de não ser uma prerrogativa da administração municipal, qual será o mecanismo que sua gestão vai usar para tentar atrair investimentos nessa diversificação econômica, sobretudo na atração de indústrias para o nosso município, que tem uma infraestrutura pronta para isso? Primeira coisa que uma indústria quer saber para se instalar na nossa cidade é: tem água? Tem. Itapetinga tem o nosso rio, né? Aqui nós temos aqui o doutor Ayrton, que representa o SAAI, que nós somos uma das cidades destaque, não apenas na Bahia, mas no Nordeste, com quase 100% de saneamento. Mas essa atração de indústria, principalmente, qual será o mecanismo que você vai buscar utilizar para viabilizar isso no nosso município? Certo, bacana. Maurício, nós elencamos 4 eixos prioritários para o desenvolvimento de Itapetinga, né? No nosso plano de governo está aqui, no planejamento, em que a gente diz fortalecimento do comércio, fortalecimento da indústria, fortalecimento do agronegócio e do turismo. Então, a indústria é um eixo importante para o desenvolvimento de Itapetinga. Quando a gente fala em infraestrutura, Itapetinga está uma cidade com infraestrutura boa, em que pese essas irregularidades de loteamento que você falou, e que é uma dor de cabeça, e que nós vivenciamos ela de perto, porque é uma ocupação irregular, e quando você vai pavimentar uma rua, ela não está pronta para você chegar ali e dizer: vou pavimentar hoje. Não, você tem que estabelecer nível, cota, porque uma casa está construída num nível, outra no outro, sistema de drenagem. Então, assim, a ocupação irregular, né, a expansão urbana irregular, ela causa os problemas terríveis. Nós temos, como um mote assim, de propaganda, está aqui, em 2025 nós vamos entregar Itapetinga 100% com ligação de esgoto. Isso é um lobby incrível, para você falar: ó, eu tenho um município na Bahia e tem 100% de ligação de esgoto. Isso representa muito, né? Nós vamos trabalhar firmemente na infraestrutura, na pavimentação, nas drenagens dos grotões. Na época de chuva, nós temos 3 sérios problemas em Itapetinga: o grotão do Camões, o grotão do Clodoaldo, do Américo Nogueira e do Vila Riachão também tem um, não é? Clodoaldo.
Clerolândia também, com Vila Riachão. Então, assim, nós temos esses desafios que nós vamos atuar fortemente na infraestrutura. Por quê? Uma cidade saneada, uma cidade bem localizada, como você falou, ela tem acesso, ela está próxima ao porto, ela tem toda a vocação, nós vamos vender a imagem de Itapetinga em feiras de negócios, mostrar que ela é uma cidade que tem infraestrutura, que ela tem logística, ela está numa posição privilegiada para atrair grandes investimentos. Tem mão de obra disponível e qualificada, com vocação para o setor calçadista, porque a Azaleia foi uma grande propulsora de treinamentos e nessa condição do funcionário se desenvolver na manufatura do couro. O frigorífico, como também um propulsor do agronegócio, da agroindústria, em que tem vocação também de funcionário. Então, você tem um município com disponibilidade de mão de obra, com vocação própria para aqueles segmentos, e oferecer ao empresário toda essa infraestrutura, ele vai ser um município atrativo. Nós vamos trabalhar nessa linha para poder estar atraindo esses novos empreendedores para cá, né? Novos empresários, mas também não esquecendo que, como a gente quer desenvolver o nosso comércio, estruturando saúde e educação, a gente vai fortalecer muito o nosso comércio. Nós temos cidades hoje com um PIB maior do que Itapetinga, com mais desenvolvimento e que não tem indústria. Minha filha mora em Senhor do Bonfim, eu converso muito com ela e tal, lá não tem indústria. Mas Senhor do Bonfim é um polo, ela tem um comércio super ativo, um comércio que é muito maior do que o nosso, e uma região semiárida. Então, assim, a gente não pode esquecer do comércio, porque às vezes foca muito na indústria. Tudo bem, vamos focar, vamos preparar nossa cidade para que ela seja atrativa para novos empresários, vamos buscar novas indústrias. Mas vejo o nosso desenvolvimento no comércio, exercendo esse protagonismo de liderar esses 13 municípios para vir aqui consumir saúde, consumir educação, como assim algo mais palpável, algo que a gente pode fazer e ter um resultado mais rápido. Então, não só a indústria, mas como o comércio também a gente vai trabalhar, porque entende que é uma fonte geradora de emprego também com retorno mais rápido. Bom dia a todos e a todas. Eu sou Valdomiro Mota, já tive a honra de entrevistar e lhe agradeço, Eduardo, aí, pela honrosa presença na Rádio Fascinação. Faço parte da Rádio Fascinação com muito orgulho e quero aqui saudar todos os colegas aqui das co-irmãs, dos blogs, meu amigo Durval Júnior. Obrigado, a Piolho, por conceder, dizendo que a minha idade é um pouco mais elevada que a dele. Tudo bem. Mas eu prometo a vocês que não vai ser pergunta de Enem, aquela pergunta que não tem mais tamanho. É uma perguntinha simples e rápida. E eu quero aqui saudar a mesa em seu nome, em nome de todos aí, doutor Ayrton, Alessio, vice-prefeito, Zezé, né? E a pergunta é muito rápida. Os 3 pontos que pode uma administração se basear são elas: saúde, educação e infraestrutura. Se eu estiver equivocado, me corrija. Mas eu vou colocar mais um, que é típico de Itapetinga, que é a água. E aí eu já parabenizo o diretor do SAAI, que tem feito milagres, né? Doutor Ayrton Ferraz. Mas a pergunta, muito rápido, como eu te falei, Eduardo. Tem esse problema das vilas, aquele outro lado da ponte, o problema da água. Passa ano, passa gestão, e vai resolver, e já tem aí, de certa forma, melhorado, mas não suficiente, na minha opinião. Essa é a primeira pergunta. Eu sou oriundo de Itabuna, sou Grapiúna, como eu falei para você. E lá tinha um candidato que foi prefeito, e a primeira coisa que ele fez lá em Itabuna, o Fernando Gomes, que era o Fernando Kuma, como era chamava, foi comprar uma usina asfáltica quente. E aí, o que foi que ele fez? Com base aí na sua tese, que você vai olhar com os olhos
mais virado para a infraestrutura, não seria uma sugestão a gente adquirir uma usina asfáltico quente para esses bairros periféricos, não é, Eduardo? Muito obrigado. Pois não, Mota. Depois eu posso até passar para Ayrton, mas se eu passasse aqui de primeiro, poderia parecer assim que eu não tinha o mínimo conhecimento. Mas eu vou falar o conhecimento que eu tenho sobre as vilas e, se necessário, a Ayrton pode completar aqui. A tubulação antiga, que alimentava todo o sistema das vilas, que passa pela Beira-Rio, a Avenida Gilberto Moraes, ela é uma tubulação de amianto, tubulação antiga, e que, vez por outra, está tendo rompimento, né? E é uma tubulação que está profunda e que leva um certo tempo para poder fazer reparo. E isso ocasionava as faltas de água na vila, mas, por informação, e o doutor Ayrton vai confirmar, parece que toda a tubulação de PVC já está comprada para esse investimento. Não é isso? Então, o SAI já adquiriu toda a tubulação com recurso próprio, já está com ela pronta para poder modernizar e implantar uma tubulação de PVC. A questão vazamento, não vai haver mais falta de água pela questão de vazamento. Eu pude ter depoimento de moradores daqueles bairros, Vila Suzano, Hilda Gama, né, ali mais no alto, que já tem 1 ano que não falta água. Não é isso? Parece que tem 1 ano que não tem mais aqueles colapsos de ficar 2, 3 dias sem água. Quer dizer, são medidas que já melhoraram, mas são paliativas. O que precisa realmente é estabelecer a tubulação adequada, a tubulação de PVC, e fazer uma caixa d'água de reservatório em cima, mais uma, para poder garantir efetivamente esse abastecimento. O SAI é uma autarquia hoje superavitária, ela realmente não precisa de mãos da prefeitura nem de outros recursos, ela se desenvolve bem, em que pese termos a menor tarifa de água da Bahia, né? Se não do Brasil, me corrija. Então, assim, precisamos discutir isso, né? É muito bem administrada, é um patrimônio de Itapetinga, né? E a gente precisa realmente ter essa consciência de dar condição a ele de trabalho para novos investimentos, para que essa questão de água seja realmente sanada por definitivo. A segunda... Quer complementar alguma coisa? Não, tranquilo. Tranquilo? Tá. A segunda, Mota, foi uma outra questão... a usina. Tá. A usina teria que ser a usina a quente, realmente, porque a usina a frio ela não tem uma produtividade, nem um desempenho satisfatório. É uma usina hoje que está a quente acima de R$1 milhão o investimento, e me parece que, não é isso? Me parece que em Conquista tem um grupo aí que já instalou uma usina asfáltica a quente e que a gente vai analisar se eles poderão nos atender, né, e a gente livrar desse investimento, ou se a gente conseguir um recurso, uma linha de crédito adequada, era realmente partir para a usina como Conquista, como Vitória da Conquista fez há 20 anos atrás, né, fazendo todo aquele desempenho. Então, é fundamental para o nosso projeto de infraestrutura, ou que a gente seja atendido por esses empresários que instalaram essa usina quente, ou que a gente venha a adquirir um equipamento desse porte aí. Bom dia a todos. Aqui, Aricocino, blog Arcanjo Notícia. Complementando aqui a mesa, o vice-prefeito Alessio Chaves, nosso prefeito Eduardo Age. Quero parabenizar pela essa grande vitória aqui em nosso município, Zezé Age, a nossa primeira-dama, e a Ayrton Ferraz, que foi um dos coordenadores da campanha. E a todos os colegas aqui de imprensa. Eduardo, nós sabemos que hoje a geração de emprego, hoje em torno de 70% da geração de emprego do país, ela vem do microempreendedor. Nós temos um exemplo aqui em Itapetinga, por exemplo, na Avenida Catulé, que praticamente era uma avenida abandonada, com
a pavimentação, iluminação que foi restaurada, feita agora no governo Rodrigo Age, foram abertos vários setores de serviço, de microempreendedor, nessa pegada, gerando emprego. Nós temos as grandes empresas que vieram aqui para o nosso município, como hoje, até o final de ano, o atacadista, atacarejo, vai estar inaugurando e gerando muito emprego para a nossa região. Qual é o projeto que você tem para os microempreendedores, para incentivar esse setor, para que se possa desenvolver a mão de obra e, com isso, gerando renda para as pessoas? Haja vista que nós temos um município, ele tem um potencial muito grande dentro do artesanato. Não só aqui na sede, mas como no povoado de Palmares e Bandeira do Colônia. Qual é o seu projeto para incentivar essas empresas? Ari, o Poder Público inaugurou recentemente ali o Cefop, que é um centro de treinamento de aprendizagem, né, que a gente vai pegar o cidadão e dar os primeiros passos. A Prefeitura tem que ter, né, dentro da Secretaria de Planejamento e Indústria e Comércio, tem que ter um setor específico, né, para estar muito alinhada com o SEBRAE e Senar, para dar suporte aos pequenos empresários. Eu, andando por Itapetinga, visitei vários pequenos empresários com potenciais de crescimento, que hoje geram 1, 2 empregos, 3, mas que a gente tem uma vocação muito grande para o empreendedorismo. Eu acho que depois da Azaleia em Itapetinga, depois do Friboi, são grandes empresas que capacitam as pessoas, que qualificam, e quando essas pessoas saem de lá, elas saem com outra mentalidade, com outro olhar, né? E a gente tem que acolher, incentivar esses pequenos. Nós temos a questão aqui, uma vocação incrível para a área de laticínios, né? Nós temos vários pequenos laticínios aqui que precisam de apoio para alcançar, para que seus produtos alcancem outros patamares. Acabamos, né, já aí na gestão de Rodrigo, de implantar o SIM, que é um sistema de inspeção municipal. Esses pequenos laticínios, eles tinham dificuldade enorme, porque eles ficavam submetidos a uma inspeção federal com exigências incabíveis. O cara ficava limitado, ele não conseguia atender, ele não tinha acesso ao selo para alcançar a prateleira do supermercado. Hoje, com o SIM, a gente está apoiando esse pequeno empresário do agronegócio, dos laticínios, para que eles possam realmente desenvolver ali. É uma vocação. Então, todo esse produto de laticínio, né, ele terá realmente acesso hoje através do SIM, que é um sistema mais personalizado de atendimento, mais constante ali, mais orientador, para que ele possa realmente ter aquela qualidade e acessar o mercado. Então, são iniciativas desse modo que você tem que fazer para facilitar a vida do pequeno. O pequeno, às vezes, ele tem que ter acesso a uma rede de divulgação, acesso à internet, né? E a gente precisa fazer parcerias mesmo mais estreitas, divulgar mais, porque Sebrae e Senar já está aí, mas a gente tem que ter uma divulgação mais maciça, tem que estar atento à vocação da região, né? Nós temos hoje 2.000 empresas em Itapetinga, né? São 2.000 ou de comércio, ou de pequenas empresas, isso é um número extraordinário. Então a gente tem que potencializar essas empresas, recadastrar, ver o que precisa, qual a dificuldade, ter uma secretaria atuante, presente, dialogando com esses empresários para poder estar incentivando o crescimento. Então é dessa forma que é um setor realmente muito importante, né? Como você falou, 70% do emprego de carteira assinada no país é gerado pelo pequeno e pelo micro. Então a gente tem que ter uma atenção muito grande e uma receita simples, aproximar desse pessoal, dar suporte e apoio para que eles se desenvolvam mais. Radialista Rubinho Cordeiro, Rádio e TV Vale do Colônia. Parabéns, Eduardo, parabéns, Alessio, parabéns, Zezé pela garra, parabéns ao prefeito Rodrigo Age. E eu queria saber, Eduardo, desses primeiros 100 dias de governo, quais serão as prioridades? E com relação ao distrito de Bandeira do Colônia, em Tororó,
dê uma votação maciça ao doutor Adalto, que é parceiro do senhor, parceiro de Rodrigo, e como seria essa parceria para cuidar mais do Distrito de Bandeira do Colônia. Parabéns. Pois não. Rubinho, logicamente, no dia 1º de janeiro, ao assumirmos o governo, nós teremos várias obras em curso. Nós temos ali no Américo Nogueira hoje está um canteiro de obras. Nós temos a pavimentação da Avenida Flamengo, temos a pavimentação da Júlio Rodrigues, ou da Milton Rodrigues, e com certeza, assim, essas obras terão seguimento. Então, a prioridade é dar seguimento, concluir a Avenida Flamengo, concluir todas as obras em andamento, porque eu não vou encontrar uma prefeitura paralisada. Então, eu terei que dar sequência, dinamismo a tudo isso que está iniciado. E, daí em diante, nós já temos elencados assim que poderá não dar tempo para o prefeito Rodrigo, mas o trevo da Brasil Gás, um trevo que já está prestes a ser batizado como trevo assassino, de tantos acidentes que ocorrem ali, né, naquele entroncamento da Avenida Américo Nogueira com a rodovia, com a BR-415. Várias vidas ceifadas ali. Se não der tempo para Rodrigo, será meu primeiro embate. Será procurar o DENIT, o órgão estadual, e pedir permissão para atacar aquilo ali e resolver aquele problema. Não é mais possível ficar daquele jeito. É o CEINFA que é o órgão, não é o DENIT. O DENIT é fiscalizador. Temos prioridades na questão de pavimentação, mas a prioridade principal é nosso secretariado fazer o levantamento, levantarmos projetos, né, tanto na área social como na saúde, na educação, na infraestrutura. Será, assim, primeiros 100 dias de revitalizarmos projetos, pegarmos projetos paralisados, como tem o tratamento do esgoto do Rio Catulé. Esse exercício primeiro, botar na mesa tudo que está paralisado, tudo que está em gaveta, e os novos projetos começar a dar andamento para que a gente possa, né, dar sequência e dar ritmo. Mas será um período assim de continuidade do que está em curso aí, viu? Mas é isso aí. Quanto à questão de Adalto, grande amigo, Adalto hoje, eu tive a oportunidade ontem de o parabenizar, liguemos, conversamos muito, né, e estamos comprometidos, né, nessa parceria, nesse desenvolvimento dessas duas importantes cidades, né? Temos um distrito ali quase em comum, distrito de Itapetinga, mas Itororó tem uma parcela ali de cuidado ali dentro, e a satisfação em ter um prefeito amigo em Itororó, estreitar esses laços ainda mais, para mim será de suma importância, né, para a gente firmar realmente essa parceria de desenvolvimento das duas cidades. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos presentes. Fábio Lins, radialista da Rádio Fascinação FM. Eduardo, é o seguinte, eu vou fazer uma pergunta porque é uma preocupação dos empresários do Centro Comercial de Itapetinga se o prefeito Eduardo Age estará implementando aí no projeto que já se encontra pronto, que é a Zona Azul, e também outro detalhe é se vai continuar essa revitalização do Centro Comercial também de Itapetinga. Bom dia, Fábio. Essa reestruturação do centro, Fábio, passa pela questão da mobilidade, do acesso ao comércio. Está aqui também no plano. Nós vamos contratar um engenheiro urbanista qualificado para que a gente possa repaginar o nosso centro. O nosso centro ali, ele realmente precisa de ampliação de calçadas, de instalação de alamedas e de um fluxo de terminal de ônibus adequado. Então, a gente vai estudar a questão do terminal na central, né, para que ali seja realmente o terminal, a questão de uma alameda na rua ali do José Bonifácio, né, e os calçadões. A gente precisa repaginar esse centro da cidade. Hoje o comércio de Itapetinga cresceu muito, ele já está merecendo essa nova roupagem e a gente vai fazer sim, mediante esse projeto urbanístico, né,
para que a gente possa fazer ele da melhor maneira, atendendo não só o comércio, como a mobilidade do cidadão ali na área. Bom dia, prefeito. Um minutinho, Marivaldo, desculpa aí. Alex quer fazer um Sim. complemento aí. Só fazer uma observação aqui, gente. Nós entendemos a importância da máquina pública nesse processo. Se Itapetinga ela pretende olhar para o futuro, a prefeitura, como máquina pública, precisa entender a sua importância nesse momento de construir as estruturas, né, justamente para esse futuro. Por isso que nós estamos falando muito de infraestrutura, da reestruturação da cidade, né, da boa prestação de serviço, tudo, porque imagine os grandes investimentos numa cidade em que ela quer crescer e você cria o problema, como foi até citado, né, os bairros, tudo, né, sem a forma de ocupação, como o Maurício disse, né, de uma forma ilegal. Então, é essa a consciência. Eu vou pegar um exemplo aqui. Por exemplo, a cidade de Ilhéus, quem vai muito lá, vocês observaram que com a criação daquela ponte, mudou a realidade da parte sul de Ilhéus. Então, nós, como máquina pública, nós precisamos entender que compete a nós construirmos essas condições para que a cidade cresça e desenvolva. Não tem na região uma cidade tão bem estruturada, tão bem localizada e que puxe para os investimentos como Itapetinga. Não só numa área, observe que Eduardo falou em várias áreas aqui. Por isso que a nossa visão, como tem sido muito bem abordado por Eduardo, essa questão de atrair. Observa a questão da saúde mesmo, o sofrimento que a saúde tem, e a secretária observa isso, que a gente tem que, às vezes, tem que estar sempre se deslocando. Então, tudo que poderia ser feito, consumido aqui, criado, uma questão econômica aqui, a gente tem que fazer fora. Então, por que não criar essas condições para que haja esse retorno e aí toda uma economia ela se desenvolva no local? Além disso, não só a questão econômica, mas a questão da formação, né, dos profissionais, a questão do atrativo, né, tudo gira em torno. Aí vem, não só, estou falando da saúde, mas você tem a educação, você tem o serviço, você tem tudo isso. Então, compete, nesse momento, né, com fé em Deus, construir essa máquina pública, que não seja pesada, que não onere o morador, né, mas uma máquina que temos a tranquilidade que ela está construindo aquela cidade, né, que Itapetinga almeja daqui a 20, 30 anos. Bom dia, prefeito eleito Eduardo Age, vice-prefeito Alessio Chaves, imprensa aqui presente de Itapetinga e da região, e também a comunidade itapetinguense. Queria fazer a seguinte pergunta para o prefeito eleito Eduardo Age, em relação à saúde. Recentemente foi inaugurado aqui o Hospital Virgínia Age, e eu queria saber do senhor se, a partir de 1º de janeiro, o senhor pretende fortalecer ainda mais os atendimentos do Hospital Virgínia Age para melhorar ainda mais a saúde de Itapetinga. E a outra pergunta é em relação à agricultura familiar, que é um segmento que vem crescendo muito no Brasil. Se o senhor pretende fortalecer essa modalidade aqui em Itapetinga. Beleza. Marivaldo, o Hospital Virgínia Age, materno-infantil, né, um hospital maternidade e atendimento infantil e policlínica municipal em anexo. Ele foi idealizado, foi feito para um atendimento regional também. Então, a capacidade dele hoje é para atender como maternidade, não só Itapetinga, como também a região. É dessa forma que a gente tem que estar fortalecendo ele, trazendo novos serviços, né? Posteriormente, pensando numa UTI neonatal, pensando numa complementação, serviço de ressonância e tomografia, para que a gente possa, esse hospital ser o primeiro passo da gente estar atraindo toda a região, né, para consumir esse serviço. Essas crianças da região vão ser cidadãos itapetinguenses, porque aqui vai ser o berçário de toda a região. E isso trará divisas para nosso comércio, para nosso... Né, isso é um efeito cascata, em cadeia, e esse hospital, estando ampliado e habilitado para o atendimento regional, ele irá ser o primeiro propulsor do desenvolvimento comercial de Itapetinga.
Então terá todo o nosso carinho, todo o nosso esforço para que a gente amplie, né, ele de uma maneira definitiva, que ele se torne referência como maternidade dessa microrregião. Quanto à questão, sempre na segunda eu esqueço, a agricultura familiar. Tive a oportunidade de visitar as quatro associações, né, que nós temos aqui, e me causa um probleminha, um pouco de preocupação. Elas são ocupações, essas associações já estão em área eminentemente urbana, né? E numa área urbana, para você fazer a agricultura, você tem um problema da água. A água hoje, se a gente não tem um manancial, né, com água disponível, porque o Catolé ele está poluído e ele não serve, tem problemas sérios. Você não pode estar irrigando alimento com água com a carga bacteriana alta, como está o Catolé. Teria que ter um tratamento antes, e a água tratada é uma água cara para a agricultura. Então é o primeiro desafio. A gente tinha que prospectar poços artesianos para que pudesse também resolver o problema, mas a gente tem problemas com o nosso lençol freático, a água é a água salina, tem que fazer um tratamento. Mas já entrei em contato com a SERB, né? Tem uma promessa, não, tenho uma certeza de que vou ter todo esse apoio. Eles estão dispostos a fazer uma prospecção e um tratamento de água para ver se a gente viabiliza o manancial aí para oferecer água para essas associações. Sem água, ela não tem futuro, nenhuma delas, porque a água tratada é inviável e a água poluída é inadequada. Então, nós temos que resolver esse problema com a água subterrânea. Se não resolvermos por aí, teremos todo o carinho, todo o interesse de achar um local adequado, né, essas áreas passarem a ser áreas urbanas e instalar essas associações num local adequado, que elas possam ter acesso à água e ter uma produtividade digna. É muito importante, é uma agricultura que você faz o atendimento da feira livre, né, de verduras mais frescas, com menos agrotóxico. Então, assim, nós temos o compromisso de dar todo o apoio a essa agricultura familiar. Mas, como eu falei, o grande desafio é saber instalar num lugar adequado e resolver o problema da água. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Lécio. Bom dia, Zezé, Ayrton. Bom dia a todos aqui presentes. Sou Eduardo Duarte. A gente hoje está aqui representando mais o podcast, porque momentaneamente fora da rádio, por tudo que já passou no período eleitoral, já é conhecimento do público, né? Mas a minha pergunta é no seguinte sentido, Eduardo. No seu plano de governo me chama a atenção que um dos eixos principais é o turismo. E Itapetinga realmente é uma potência nesse sentido do turismo. Acho que duas representações máximas nesse aspecto aí sejam a Lagoa e a Matinha, né? Mas a gente sabe que há outros pontos também. Quando você falou, por exemplo, da revitalização do comércio, acredito que isso caia também numa lógica do turismo, enfim. A arquitetura de Itapetinga chama a atenção, como a Igrejinha de Pedra, que é objeto de estudo de muitos arquitetos do mundo todo, né? Então, várias coisas aqui em Itapetinga convergem para o caminho do turismo, e o turismo, por conseguinte, está ali um pouco aliado com esse caminho da cultura, etc., né? Então, como é que seria isso no seu governo, trazer essa coisa do turismo como esse eixo que ele se destaca central no seu plano, e colocando a pitadinha aí da cultura, como é que seria isso aliado especificamente à cultura, que eu acredito que seria um grande fortalecedor nesse aspecto aí para o turismo também. Não, legal. Assim, o turismo hoje nós temos assim potenciais que podem ser explorados, adormecidos. O turismo rural, se você pensar ali na Igrejinha de Pedra, com algum investimento ali no entorno da igrejinha, ela está... Você passa. Qual que é minha? Tudo de camisa amarela. Eita! Turismo em ação. Eu vejo com um grande potencial da iniciativa privada. Ela está ali próxima ao Rio Catolé.
né, a questão de você integrar aquela igrejinha a um balneário, né, a uma praça de alimentação mais próxima ao rio, uma churrascaria. Eu vejo assim que a gente tem que atrair ou incentivar o atual proprietário ou atrair novos empresários para ali fazer um complexo turístico ali com um potencial enorme. A Lagoa é outro potencial que, além do turismo esportivo, a gente pode desenvolver um turismo cultural. Já temos grandes eventos religiosos ali na Lagoa, poderemos introduzir eventos artísticos, culturais, ali também através de shows, e é um palco né, enorme, excelente. A Matinha, com o turismo ecológico, né, para a gente fazer ali visitações regionais, aulas práticas de ambiente, de coisa ali na Matinha, junto com o IFE baiano, que eu também conversei com eles, para que eles iniciassem a implantação da área de preservação permanente no entorno do Rio Catulé. É obrigação hoje de quem é proprietário, né, nas margens do rio, de ter esses 200 metros a 300, esse corredor ecológico, né, reflorestar tudo aquilo, integrar aquilo à Matinha e dali a gente fazer realmente uma área de turismo ecológico muito interessante, turismo ambiental. Então, temos o turismo de negócio. Itapetinga é uma terra que, no agronegócio, ela é referência em vários segmentos, temos grandes indústrias aqui. Então, o turismo de negócio também, a partir de um auditório, de um centro administrativo, né? de um grande auditório, a gente pode desenvolver em torno dele esses eventos de negócio, que eles se transformam em turismo, são eventos com duração de 2, 3 dias, e na área do agronegócio a gente tem um potencial enorme. Então você tem várias vertentes para desenvolver o turismo. A cultura, mais especificamente, eu quero ter um compromisso, e falei isso no debate, até você como mediador, da gente fazer uma mesa redonda, convocar todos os segmentos representativos da cultura de Itapetinga para a gente discutir um plano de cultura para Itapetinga, né? Esse plano de cultura a gente vai poder desenvolver ações que não onera muito a gestão pública, e a gente vai poder saber onde atuar, né, o que é que a gente tem disponível, como construir. Então, são esses compromissos que eu quero ter inicialmente com a cultura e com o turismo. Como linha, eu enxergo essa questão aí da igrejinha, Lagoa e Matinha como carro-chefe, além do turismo de negócio. Alô? Bom dia a todos. Sou Juarez Teixeira. Aqui estou representando a Rádio Jornal. São 60 aninhos de Rádio Jornal. E também aqui em Itapetinga eu estou desde 1946. Muita gente aqui não tinha sequer nascido, certo? Quero parabenizar Eduardo, Alessio. Uma campanha bonita foi feita, muito trabalho e sucesso. Há um adágio popular que diz que por trás de um grande homem está sempre uma grande mulher. Creio que estou vendo. Mas também existe outro aspecto, não basta ser um grande executivo. Eduardo, pelo que se sabe, seu histórico é de um grande executivo, mas não basta. Ele falou aqui sobre turismo, sobre educação, sobre saúde, sobre bem-estar social, sobre busca de novos empregos, sobre novas indústrias voltadas para os laticínios, que realmente a capital da pecuária precisa investir muito nesse segmento. Mas, a mim, pessoalmente, me preocupa um fato interessante que chama-se recursos humanos.
Não há sucesso sem equipe de primeira qualidade. E a minha pergunta é a seguinte: você colocou, inclusive, grandes prioridades que talvez governos passados não tivessem colocado aqui. Que eu entendo também, a parte de hotelaria precisa ser fortalecida em Itapetinga. Estimular a trabalhar Itapetinga como cidade polo. Itapetinga, por consequência, converge em uma quantidade enorme de cidades. E como cidade polo, poderá vir para Itapetinga circulação de capital voltado para o turismo, saúde, educação e assim por diante. A prova, nós temos aqui uma prova cabal. Açaí chegou aqui, havia um loteamento aqui que não vendia praticamente lote nenhum. Hoje vocês vejam como está lá. A população é um grande exemplo. Está chegando mais uma grande empresa aqui que vem trabalhar não só para vender para Itapetinga, mas para vender para a região. Essas empresas açaí, atacadão, naturalmente eles vão vender mais para fora do que para Itapetinga, mas vão abrir um espaço de emprego muito grande aqui em Itapetinga. E eu pergunto, dentro desse contexto, você já mencionou que a sua estrutura deverá ter uma acessibilidade voltada para o técnico, mas sem desprezar o político, correto? E mencionou também que esse é um dos assuntos que já não está lhe deixando dormir direito, correto? Esse foi a interpretação que eu fiz do que você expôs. Eu pergunto, já que há segmentos novos que você vai querer priorizar, você vai manter a mesma quantidade de secretarias? Nos fale o que é que você pensa com relação a isso e como é que você vai montar essa equipe, porque não basta ser um grande executivo, é importante que você tenha uma boa estrutura para atender os seus projetos de trabalho. A minha pergunta é essa, Eduardo. Juarez quer intensificar a minha insônia. Eu estou vendo que ele não está tendo pena de mim. Ô, gente. Assim, Juarez, ó, lhe confesso assim, que por mais a gente tem um plano, né, de governo, aqui nós centralizamos algumas secretarias, criamos a Secretaria de Segurança Pública. A gente entende que já cabe uma Secretaria de Segurança Pública para a gente poder, sob o mesmo guarda-chuva, botar a Comutran, né, a Guarda Municipal e a Defesa Civil, Cláudio. Então, assim, criamos essa secretaria e agrupamos algumas outras. Mas o que me preocupa aqui não é a quantidade de secretarias. Eu acho que está de bom tamanho, dá para atender, da forma que está aí, dá para atender. O que me preocupa são pessoas, são os técnicos que a gente vai ter que ter à frente disso aí. Mas, hoje, a iniciativa privada recorre muito a consultorias, a treinamentos, a novos métodos de ensino e de treinamento. Eu quero dar condição, né, para que os secretários que forem atuar nessas áreas específicas sejam municiados de todas as informações que levem ao conhecimento de onde buscar o recurso, como buscar. O turismo hoje é uma secretaria que você não tem um recurso municipal para a geração dele, mas você tem como buscar. Você tem que elaborar projetos, tem que mostrar o potencial, e essa pessoa que ficar à frente, se a gente não tiver essa pessoa habilitada para isso aqui, nós temos que buscar de fora ou trazer consultorias para que, como se diz, ensine o caminho das pedras. A gente tem que ter essa consciência de que a chave do cofre é um tesouro aí que a gente tem que encontrar ela. E a gente, além de ter o técnico habilitado, a gente tem que ter ele com muito conhecimento e com acesso ao que se chama hoje lobby também, aos lobistas, para que a gente possa chegar a canalizar esses investimentos, porque preocupa.
preocupa, porque não está assim na mão de uma gestão doméstica hoje o acesso a isso. A gente tem que ter uma gestão eminentemente técnica e bem assessorada para a gente buscar esses investimentos. Bom dia, aqui é Israel Damasceno, Tapetinga Notícias. Quero parabenizar o Eduardo, né? E a mesa também, Ayrton, meu amigo, o Ayrton, Zezé e Alessio. Eu participei, eu acompanhei a gestão como servidor e como blogueiro desde Zé Carlos Moura até então. Os 8 anos de Zé Carlos Moura é bem complicado. Ele entregou a prefeitura para Rodrigo, né, numa situação crítica. Rodrigo passou seus 8 anos e perfeitamente entrega a prefeitura para Eduardo de uma forma bem confortável. E aí a pergunta, qual a sua principal meta para esse primeiro ano, né, na administração, qual o seu principal desafio e, como servidor também, qual o seu plano para os servidores efetivos e contratados? Israel, bom dia. Vou começar pelos servidores. A gente tem um compromisso de estabelecer concurso. Tem setores que demandam, né, um critério mais apurado de contratação e esses aí serão os primeiros a ser contemplados com concurso. Você tem agentes de saúde, agentes de endemias, que são cargos mais qualificados, que você precisa realmente saber o que você está contratando, né? O perfil desse servidor. Nós estamos com esses 2 setores já com o pessoal em fase de aposentadoria, já necessitando de uma renovação. Então, nós queremos ampliar a área dos efetivos através dos concursos e nos contratados você ter um critério, né, mais apurado, né, um critério mais técnico, né, mais qualificado para a gente poder ser mais assertivo nas contratações. O que, a princípio, o servidor contratado, às vezes se fala em relação à qualificação, à capacitação, é treinamento, é investimento. A gente tem que requalificar esse pessoal, a gente tem que ter um RH atuante, um RH que promova, né, essa humanização, essa educação, esse treinamento com esse pessoal. Então, o que nós queremos e que vivemos na iniciativa privada é de investir em pessoas, é qualificar pessoas, é dar condições, é criar uma cultura em que o funcionário se sinta ali parte, né, do processo, ele se sinta útil, ele se sinta comprometido, ele se sinta dono da coisa. Então, essa cultura que a gente tem que empregar. Quer dizer, você ter atitude de dono, ser determinado, são princípios que você tem de cultura, de empresa, que a gente tem que inserir no nosso corpo de servidor contratado e também dos efetivos. Então, a gente tem essa preocupação toda em requalificar, né, em ter um corpo de servidores comprometido e bem remunerado, com a política de cargo e salário, algo que seja devolvido para a comunidade com serviço, né, de excelência. Isso é o que a gente quer. Agora eu queria que você repetisse o início da pergunta, porque eu peguei pelos servidores e a primeira eu não sei. O início, essa é a sua principal meta para esse início, comparado... Zé Carlos Moura entregou a prefeitura uma porcaria, Rodrigo está entregando de forma confortável e desafio também. Rodrigo teve 7 meses aí de arrumação de casa. Ele não pôde trabalhar porque pegou numa situação de total desorganização. Existia uma desorganização administrativa que nem sequer o balanço de 2016 foi a 2015, 16. Nem sequer o balanço de 2016 foi apresentado, né, para ele fazer o orçamento de 2017. Então, foi total desordem administrativa.
um alto nível de endividamento e ele não pôde praticamente trabalhar no primeiro ano. Então, esse conforto eu já vou ter. Quer dizer, nós vamos entrar trabalhando. Eu ainda não estou priorizando a infraestrutura, as pavimentações, porque eu entendi que é o grito da população, o clamor maior da população hoje, e é o que eu elenco como prioritário. É ponto de partida você minimamente ter uma rua pavimentada. Porque sem pavimentação eu vou levar saúde para o menino comendo poeira, eu vou levar saúde para o menino pisando na lama, então não adianta. Eu tenho que começar pela infraestrutura, e esse será nossa prioridade nesse primeiro ano. Bom dia a todos, quero saudar a mesa em nome de Eduardo Age, da primeira-dama Zezé, do nosso querido amigo professor Alessio Chaves. Eu tenho uma pergunta, eu sou morador do Vila Riachão, e é uma pergunta que todo mundo se pergunta, que entra gestão, sai gestão, com relação à Val do Riachão, que é uma rua que tem entre a Igreja Santo Antônio e a Escola Simval Palmeira. Aquela parte ali está toda sem calçar. Eu queria saber do senhor qual é o dia 1º de janeiro, a partir do senhor entrando, qual vai ser as novas metas para o Vila Riachão e também com a revitalização da Praça Franca Aguiar, aqui em Tapetinga. Seu nome? Bruno, bom dia. Bruno, quando eu estava respondendo a Israel, tanto nome que... Quando eu estava respondendo a Israel, o filme em minha cabeça era Vila Riachão. Na Vila Riachão, ali depois do Rio da Gama, na Baixada, já divisa com Nova Esperança, e essa rua aí, próxima ao Simval Palmeira ali, é uma zona que está sem pavimentação. E eu pude ver, né, várias mães ali, várias casas que eu adentrei, que a questão da poeira, da alergia, né, as crianças brincando naquela rua sem pavimentação, eu entendi e ouvi delas que realmente era o que mais importava, era o que mais elas queriam, era a pavimentação. Rodrigo trabalhou bem no Rio da Gama, pavimentou grande parte do Rio da Gama, e o nosso compromisso ali com aquele pessoal é continuar a pavimentação naquelas áreas que não estão ainda pavimentadas. De forma que você pode ficar tranquilo, né, que dentro da Vila Riachão, ela também com o Quintas do Sul serão prioridades na nossa gestão, né, na fase de pavimentação. Tanto a Vila Riachão como Quintas do Sul são os bairros que mais clamam por isso aí. A Praça Franca Aguiar. É um triângulo ali, aquela praça, ela precisa de uma reestruturação. Já existe a praça, mas ela está assim, muito ocupada por ruas e ela precisa ter um projeto urbanístico melhor, uma arborização melhor, né, e que seja, ali não dá, que seja uma praça em que a população se integre mais a ela, mas o espaço ali não dá para fazer as praças nos moldes modernos. Todas as praças que nós iremos construir será num novo projeto, um projeto em que você integre a comunidade, que tenha acesso ali ao esporte, ao lazer, ao exercício, a que a população mais idosa tenha equipamentos de musculatura, de exercícios, né, com academia ao ar livre. Então, seria nesse molde. Ali na Franca Aguiar não tem espaço para isso, mas no bairro nós iremos estudar um outro local para poder fazer uma praça, né, contemplar aquele bairro com uma praça no que a gente pensa que seja uma praça realmente moderna, que integre realmente, que ela sirva de lazer para a população. Eu lembrei-te que, neste momento, mais 2 perguntas para o encerramento da nossa coletiva de imprensa. Bom dia a todos. Eu me chamo Cizinho Neto, radialista. Estou aqui representando o site tapetinganamídia.com.br, o blog Programa Podcast, representando também como membro de equipe dos programas 12 em Ponto, ali na Rádio Fascinação,
podcast à noite também na Fascinação FM e programa Radar 660 na Rádio Jornal. Quero cumprimentar a mesa em nome do prefeito eleito, Eduardo Age, Alessio Vice e em nome de Dr. Ayrton Ferraz, como membro da coordenação desta campanha vitoriosa. Dizer a vocês que esses dois homens iniciaram uma campanha grandes e finalizaram uma campanha gigantes. Muitos foram os desafios. Grande foi a batalha. Muitos foram os aprendizados. Com certeza, sobre os ombros de cada um, aumentou ainda mais a responsabilidade. Hoje, de Eduardo como prefeito eleito gestor de Itapetinga e de Alessio como vice que foi prefeito. Olha que experiência, que mistura de coisas boas. A experiência de um com a experiência do outro. Um de experiência administrativa, o outro de experiência política, que somados agora são os nossos representantes em Itapetinga, sede, distrito e povoado. A pergunta é, diante de tamanha responsabilidade e aprendizado ao longo de toda a campanha, qual será o grande desafio, tanto para Eduardo como prefeito, quanto para Alessio como vice, eleitos pelo povo em 6 de outubro? Muito obrigado. Viu, Cizinho, em primeiro lugar, bom dia, mais uma vez. Realmente, Cizinho é um homem do rádio, né? Você vê tanta... Eu falei, vem coisa, né? É um know-how aí grande. Bem, em primeiro lugar, Cizinho, quando nós falamos da questão de... Quando eu falei que Rodrigo, se ganhasse, seria pela primeira vez na história de Itapetinga, um prefeito conseguiria, depois de 8 anos, o seu sucessor. Ele entrou para a história. Entrou primeiro a fazer isso. E também, pela primeira vez na história, um vice-prefeito consegue, né, uma pessoa se torna vice-prefeito por, diríamos, grupos diferentes, não de reeleição, mas, assim, nunca houve isso em Itapetinga, né? Nós estamos chegando também ainda para a história, né? Que diz que o pessoal vai para serviço, depois desaparece e tudo, e Deus nos deu essa oportunidade de, segunda vez, contribuirmos. Nós viemos sabendo o nosso tamanho, a nossa responsabilidade, o nosso papel e o nosso compromisso. E eu disse várias vezes para Eduardo, não sento nessa cadeira, ele não vai ter ao lado dele uma pessoa que esteja concorrendo com ele e nem pensando em período eleitoral ou questões eleitorais. Eu venho aqui, como ele disse, para me unir, vim para me unir a ele, para construirmos a cidade que Itapetinga precisa ser e que é sonhada por muitos. Então, ele tem aqui ao lado dele um parceiro, né, um amigo, e essa experiência me deu essa tranquilidade e entendendo o grande desafio que ele tem e a grande responsabilidade que tenho de apoiá-lo nessa direção, porque não é fácil sentar naquela cadeira lá. Não é fácil. A gente precisa ter tranquilidade interna, entendeu? Porque os desafios externos são muito grandes. Então, dando essa tranquilidade para ele, né? Ajudando na gestão, fazendo o planejamento junto e sonhando essa cidade e trabalhando noite e dia. Alguém já disse assim, viu, Eduardo, que diz que você gosta de acordar muito cedo, então você vai andar pelas ruas da cidade muito cedo. Como eu gosto de dormir tarde, aí eu vou andar pelas ruas, eu vou andar até mais tarde. Então, deu certo. Deu certo. Então, mas tem um parceiro no sentido de que nós gostamos de gestão, entendemos que a gestão
né? Essa parceria. Então, o grande desafio é esse mesmo, estarmos lado a lado e dar essa tranquilidade, que ele não vai ter uma pessoa, como digo, um opositor ali, que já... Não, ele vai ter um parceiro por entender o meu papel e tudo, entendeu? E que essa junção é que vai fazer com que a gestão seja forte e que alcancemos todos os objetivos aqui. Fé em Deus, vai dar tudo certo. Bom. Bom dia a todos. Eu me chamo Laércio Rocha, sou radialista, funcionário da Rádio Jornal de Itapetinga. Eu quero aqui, em nome do meu diretor, Juarez Teixeira, que está aqui presente, já inclusive indagou a mesa ao prefeito eleito Eduardo Age, saudar a mesa na pessoa do prefeito Eduardo Age, da primeira-dama Zezé, do nosso irmão em Cristo, Alessio Chaves, e do nosso coordenador, dos coordenadores da campanha, Dr. Ayrton Ferraz. Eu queria fazer uma pergunta ao prefeito Eduardo Age, o que ele tem de projeto para o nosso esporte, para o nosso futebol. Sendo que nós temos um futebol forte, mas, na realidade, só se destaca o futebol. Mas se existe projeto do Eduardo Age para futuramente dar apoio às demais modalidades esportivas de Itapetinga. E para finalizar, já que todos estão aí, né, focados em fazer pergunta para Eduardo, para Alessio, eu gostaria de deixar uma pergunta para o nosso coordenador Ayrton Ferraz, porque não há vitória sem que não haja luta. Eu gostaria de saber do doutor Ayrton Ferraz qual foi o desafio que ele, como coordenador da campanha, enfrentou durante todo esse trajetório, durante toda essa trajetória de 6 meses, comandando essa brilhante equipe de campanha que culminou com a vitória esmagadora do nosso prefeito Eduardo Age. Um abraço a todos e que Deus abençoe. Bom dia, Laércio. Em primeiro lugar, a gente tem que ressaltar aqui a importância de Geraldo Trindade na coordenação da campanha, né? Foi um guerreiro, as ações ficaram centralizadas e fazer campanha em prol de Eduardo e Alessio, para a gente é muito fácil, né? A gente tem 2 homens de propósito. Eu falei isso lá em um movimento de Tarugão, onde, no decorrer daquela pré-campanha, eu falei, bom, é até emocionante conhecer pessoas desse calibre, desse quilate. Talvez a gente tenha aqui a melhor chapa que foi eleita, graças a Deus, da história de Itapetinga. Esse conjunto aqui tem tudo para dar certo. Então, assim, com muita felicidade, fizemos a campanha, cada um no seu quadrado, seguindo, a gente monitorando a campanha de perto, fazendo pesquisas, dando tranquilidade para Eduardo e Alessio, mostrando que a gente tinha feito uma segmentação da cidade, analisando toda a cidade, fazendo pesquisas bem completas, corretas, para a gente não se enganar, e o resultado está aí. Ganhamos a eleição com uma boa margem e, graças a Deus, Itapetinga estará em boas mãos. Em relação ao esporte, Laércio, nosso principal esporte, nossa principal atividade esportiva é o futebol. Primaverão é uma praça que nos orgulha, é um estádio que tem tudo para ser um dos melhores do interior. Ele tem uma localização muito boa, uma estrutura boa e ele aceita reformas. Eu já estive visitando o estádio nesse momento de campanha e vejo que por ali a gente pode buscar investimentos e vamos buscar recursos junto ao Ministério da Cultura, do Esporte e da Cultura, para que a gente requalifique aquela pista de atletismo, ponha ela em condições de desenvolver atividades esportivas, tentar buscar o investimento para inserir o complexo de natação, piscinas também, para que a gente possa fazer uma mini vila olímpica, né, para o esporte itapetinguense. O palco é ideal, basta que nós consigamos elaborar projetos realmente consistentes para buscar isso aí. E a gente está consciente
de que iremos buscar isso como prioridade. O esporte, principalmente o futebol hoje, ele não anda sem a iniciativa privada. Ele depende de recursos. Haja visto os grandes times hoje, o que passa no futebol brasileiro, né, as modalidades de... Me fugiu o nome agora do seu Vasco, é o que aquilo? O que é aquilo? Você não é mais dono do SAF? Ele não é mais dono do Vasco, é da SAF. Tem um dono. Então, assim, é a SAF. Então, assim, tudo SAF. Então, vale para o nosso esporte municipal. Temos que ter uma indústria forte, atrair o empresário para investir nessa modalidade, para a gente poder realmente justificar a utilização daquela praça, dar público a ela, dar demanda, para que a gente possa realmente justificar todo o investimento ali naquela praça. Cabe ao poder municipal fazer a estrutura de base, incentivar o esporte de bairro, as escolinhas, né? Esse aí vai ser função do secretário de esporte, realmente dar uma assistência, dar uma qualificação nessas quadras, nesses campos. Agora, quanto à nossa grande praça, a gente vai ter que atrair empresários, trazer esse grande projeto para fazer dali um complexo esportivo à altura de Tapetinga. Muito obrigado a todos vocês aqui presentes, também aos telespectadores da TV Catolé, também a TV Vale do Colônia, Rádio Cidade, Rádio Jornal, Rádio Fascinação, Rádio Vida Nova, também aos diretores de blogs e, enfim, todos vocês que elegeram, deram uma grande vitória ao nosso tiozão Eduardo Age, 15! E também nosso diretor Ailton Ferraz, com as palavras aí. Bom, gente, a gente queria aqui agradecer a compreensão de todos, a colaboração de todos, a presença de todos. A imprensa será sempre importante, né? Nessa nova fase que vai começar a partir de 2025. Temos a certeza e a convicção que Eduardo e Alessio irão fazer um grande governo, dando prosseguimento à grande administração do prefeito Rodrigo Age, e Itapetinga certamente será uma cidade bem mais feliz. Agradecemos a todos e que pese o horário, né, seria um coffee break, vai ser quase um almoço, mas a gente tem uma pequena lembrança aí para vocês, se for o caso. Valeu então, que Deus abençoe a todos.